Já quero começar esse vídeo aqui, rapaziada, mostrando essa imagem pra você. Primeiro, analise bem essa imagem, tá? Ó, dá até 5 segundos pra você analisar. 3, 4, 5. Agora analise essa outra imagem. Olha aí, rapaziada. Cara, é impressionante como o VAR no futebol brasileiro, ou o VAR contra o São Paulo, tem uma preguiça, mas uma preguiça absurda, uma preguiça colossal para trabalhar. E nada se fala a respeito. Mas, Bess, o que você tá falando, Bess? Simples. Primeiramente, dois jogadores do Fortaleza invadiram a área antes do Ferreirinha cobrar, na hora do Ferreirinha cobrar o pênalti, tá? Antes do Ferreirinha cobrar o pênalti. O que já, pela regra, já tinha que mandar voltar. Segundo, o goleiro do Fortaleza tá com os dois pés fora da linha. É impressionante como a arbitragem contra o São Paulo, eles é com o olho fechado, é com o olho vendado que eles trabalham. E nada será feito a respeito disso. O São Paulo mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem. Dá até vergonha de reclamar da arbitragem nesses dois lances, que é digno de reclamação, mas dá vergonha pela partida horrorosa que o São Paulo fez ontem. Mas apesar da partida horrorosa que o São Paulo fez ontem, o certo continua sendo certo. E o árbitro mais uma vez, a arbitragem mais uma vez prejudica o São Paulo. Além de arrogantes, são péssimos, pra não dizer mal intencionados, tá? Enfim, rapaziada, comente aqui abaixo a sua opinião. Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%. Aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo já se prepara pra mais uma venda esse ano. Zubeldia consegue fazer algo histórico no Tricolor. Volta confirmada para os próximos jogos, Thiago Mendes no São Paulo. Isso deve acontecer sim, mas patrocinadora Master não se empolgou, tá? Talvez o super reforço do São Paulo para essa temporada, para a próxima janela de transferências, não seja o Thiago Mendes, mas sim o nome de mais impacto. Tudo isso e muito mais, vou te falar a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes, rapaziada, link aqui no primeiro comentário fixado do pessoal da TV Torcida para você não perder nenhum jogo do nosso Tricolor do Morumbi nessa temporada, nem os principais jogos das principais competições de futebol nacional e internacional também, além de filmes e séries, lançamentos, uma grade de canais espetacular pra você ficar aí muito antenado e curtir um filminho, uma série da hora, um desenho da hora também, jogos do São Paulo, jogos do basquete, NBA e muito mais, tá? Link no primeiro comentário fixado, clica lá, entre em contato com ele pelo WhatsApp e você vai conseguir aí fazer o teste gratuito pra você ver que vai rodar lisinho, sem travamento nenhum, ótimo custo-benefício pra você, torcedor. Roda a vinheta, editor, bora pras notícias. E o São Paulo chegou a seu 6º empate em 7 jogos no Campeonato Brasileiro, mas para alguns isso tá muito lindo, né? Enfim, para alguns o Zubeldia é o único que pode salvar o São Paulo, o único que pode fazer o São Paulo voltar a jogar um bom futebol, coisa que não faz há muito tempo, né? Para completar, o time conseguiu um feito histórico. O São Paulo é o primeiro time a conquistar 6 empates em 7 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro desde 2003, né, quando começou por pontos corridos. Só em 2021 o clube teve uma campanha parecida dessa aí. Naquele ano foi 4 empates e 3 derrotas. Tudo bem que esse ano estamos invictos, hein? Estamos invictos, hein? Mas o futebol é pobre, né, gente? O Tricolor conquistou 9 dos 21 pontos disputados até aqui na competição. O próximo jogo será pela Libertadores contra o Alianza Lima, fora de casa, na terça-feira. Lembrando que o Alianza Lima também não é esse bicho papão todo aí que o pessoal aí, os defensores do Zubeldia tá pintando, não. Ah, mas é Libertadores, bem, isso não tem jogo fácil. Tem jogo fácil sim. Esse discurso de não tem jogo fácil em Libertadores é discurso de 2 décadas atrás, tá? Hoje em dia tem jogo fácil sim, não à toa. Só o clube brasileiro tá ganhando a Libertadores. Antes de ir pra informação mais importante, uma das mais importantes do vídeo, veja só a pergunta que a Júlia Mazarin do GE fez ao Zubeldia na coletiva de ontem e a resposta do Zubeldia. Se liga. Queria que você explicasse essa ideia de utilizar o Ferrarese como um lateral direito. Não é a primeira vez que ele é utilizado dessa forma. E eu queria que você explicasse um pouco dessa ideia que você tem para arranjar essas soluções dentro do elenco. E se você acha que essas soluções ou a falta delas está de alguma forma prejudicando alguma arrancada do São Paulo nesse início de Brasileirão.
No entendí la segunda pregunta. ¿Qué dijo? Se essa falta de soluções que você está precisando ter, assim, achar algumas soluções por essas dores de cabeça, se ¿Para estão qué soluciones? de ausências, de lesão, de suspensão, enfim, essa falta de jogadores ou de peças suficientes, se isso está atrapalhando de alguma forma que o São Paulo engrene no Campeonato Brasileiro, já que são 6 empates e só uma vitória nessas 7 rodadas. ¿Y a usted le parece que no estamos trabajando sobre las soluciones? ¿Y a usted le parece que la aparición de varios jugadores, como en el caso de Luca, como en el caso de Lucas Ferreira, el caso de Alves, Marco Antonio de doble media, no han sido soluciones, mismo Ferraresi de lateral, la presencia de Ruan, ¿no le parece que han sido soluciones a todo este inconveniente que hemos tenido? Sí, ¿no? ¿Y entonces? ¿Cuál es la pregunta? Não, mas é que o São Paulo ele tem um elenco que todo mundo julga curto. E eu queria saber se essa é a sua opinião e se essa... ¿Que todo el mundo qué? Poco. Pero es un tema que ya está instalado y estamos haciendo el máximo de esfuerzo. E aqui, eu nem vou comentar sobre esse assunto, eu vou ler um comentário da Bigóis, influenciadora são paulina. Ela posta o seguinte, abre aspas, sobre essa questão. 1. Falta de respeito tremenda ficar mexendo no celular enquanto a profissional faz seu trabalho. 2. Não entendeu a pergunta pelo motivo 1. 3. Foi estúpido porque, mais uma vez, não aceita ser questionado. Que vergonhoso, medíocre pra combinar com o trabalho dele, fecha aspas, postou a Bigóis. Concordo plenamente, tem nem que falar sobre isso não. Só que o Zubeldia, ele é muito melindrado, né? Ele não aceita questionamento. Pra ele tem que ser só babação de ovo. E é uma baita falta de respeito você tá mexendo no celular enquanto a menina tá fazendo a pergunta, né? E aí você não entende a pergunta por quê? Porque tá mexendo na porcaria do celular. Presta atenção na pergunta, Zubeldia. Acorda, irmão. Você não tá na LDU mais não. Tá no São Paulo, tio. Pô, é brincadeira, velho. É brincadeira. Eu não aguento mais olhar pra cara do Zubeldia. Não aguento mais olhar pra cara desse cara. E não aguento ouvir a voz desse cara mais. E a falta de respeito que ele tem com os profissionais da imprensa, que já não é de hoje. Ah, mas se fosse Abel Ferreira fazendo a mesma coisa que ele, viu? Se fosse Abel Ferreira. Enfim, gente, pro jogo contra o Alianza Lima, lá no Peru, o Zubeldia terá alguns reforços, né? Enzo Dias e Marcos Antônio estão de volta aí após cumprirem suspensão na partida de ontem. A Arboleda também deve retornar, recuperado de lesão, já treina com o elenco há alguns dias. E outro que voltará é Pablo Maia, né? Pelo menos é o que afirma aí o técnico Zubeldia, falou sobre isso na entrevista coletiva, onde ele disse isso aí, ó. Y lo de Oscar y Maia hay que reverlo en estos días. Es probable que Oscar no esté. No porque no esté él, sino porque necesita más entrenamiento. Él está bien, pero necesita más entrenamiento. En el caso de Pablo Maia, hallo que sí puede viajar. También necesita más tiempo, pero puede que viaje. Oscar, então, não deve voltar por agora, tem que ganhar mais ritmo ainda de treino, né, pra depois voltar a jogar. Pablo Maia superou as expectativas e está retornando antes do prazo estipulado pelo clube, que não foi revelado, mas eles têm o prazo deles lá, né. O volante atropelou o prazo previsto e está voltando a mais ou menos 40 dias antes do que se esperava. Desde a semana passada, o Pablo já está trabalhando com o elenco, com bola normalmente, tá? Seu retorno será muito comemorado, é uma peça muito importante para o São Paulo. O Maia que está fora desde fevereiro, quando passou por cirurgia, daquela lesão lá que ele teve na partida contra o São Bernardo e tal, mas já voltou, né? Lembrando que propostas devem chegar para o Pablo Maia na próxima janela de transferências e a chance de Pablo Maia ser vendido é muito grande, né? Mas o São Paulo tá precisando de grana, né? Enfim, grande notícia, a volta de Pablo Maia, Lucas que voltou ontem, a Arboleda também. São Paulo voltando, tendo suas peças retornando. Eu quero ver qual vai ser a desculpa depois aí do Zubeldia para péssimos jogos, né? Igor Vinícius segue com uma ausência, né? Tá com uma lombalgia, salvo engano. Mas esse é reforço, né, gente? Pelo amor de Deus. 27 conselheiros da oposição
pediram aí uma investigação no São Paulo, isso para apurar os gastos referentes ao balanço financeiro que foi apresentado, o balanço esse em relação ao ano passado, né? Essa informação vocês já sabem, eu trouxe aqui para vocês nessa semana, e o Conselho instaurou ali um procedimento para a apuração. De acordo com o estatuto, um excedente de até 5% ainda é bem tolerável. Porém, no balanço de 2024, houve um excedente de 15,6%, gente. O clube previa ter custos aí na casa dos 713 milhões e meio de reais, porém, o gasto ao longo de 2024 foi de 824 milhões e meio de reais. Os conselheiros terão 30 dias aí para formalizarem um relatório destrinchando as práticas administrativas, práticas essas aí que levaram o clube a gastar tanto além do projetado. Curiosamente, os conselheiros que foram escolhidos para apurarem o caso, no caso são 5 conselheiros, todos eles têm alinhamento com a gestão Júlio Casares. Isso levanta um conflito de interesses no processo aí da apuração, ou seja, como eu falei aqui pra você essa semana, não vai dar em absolutamente nada. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente, o São Paulo virou uma bagunça. O São Paulo há muito tempo deixou de ser um clube sério, infelizmente. E o balanço apresentou uma dívida aí de quase R$1 bilhão, como todo mundo já sabe. Um dos motivos são contratações sem sentido, com gastos inexplicáveis e por aí vai, né? E a diretoria do São Paulo faz isso desde o início que ela assumiu lá em 2021. Quem não lembra do Éder recebendo 700 pau por mês, do Nicão recebendo também 700 pau por mês e por aí vai, né? Um tal do Willian que veio recebendo 500 pau por mês aí, nunca nem jogou no São Paulo direito. O primeiro jogo dele foi expulso, né? Bom, eu vou citar mais 2 aí que mostra a situação do São Paulo e porque chegou até esse ponto, né? O porquê está chegando e vai chegar a mais ainda. As contratações de Jamal Lewis e Santiago Longo geraram uma dívida aos cofres do São Paulo de 2 milhões e 700 mil reais. Só pra constar, os dois vieram por empréstimo, tá? E mesmo assim geraram essa dívida ao clube, tá? E esse valor, perto da dívida total do São Paulo, não é nada, né? Obviamente que não, mas foram várias dessas contratações que impactaram para que o São Paulo chegasse nessa dívida astronômica, né? Contratações sem sentidos, mal feitas, né? Jamal e Santilongo, por exemplo, sequer tiveram uma sequência de jogos no São Paulo, né? E quero uma informação importante aqui, uma informação quente que eu trouxe no ano passado, mas é bom repetir. Nenhum dos dois foi aprovado, foi pedido pelo técnico Luiz Beldia. O Jamal Lewis, inclusive, foi uma indicação de um empresário, gente. Ao invés de gastar com essas duas perebas aí que nem jogaram no São Paulo, não seria mais fácil trazer molecada da base de Cotia pra jogar? Cotia que, inclusive, custa muito e muito alto todos os anos aos cofres do clube. Por que não investir nessa molecada? O Negruti é pior do que o Santilongo? Ou sei lá, o Nicolas é pior do que o Jamal Lewis? Pô, é sacanagem, contratações erradas que geram dívidas gigantescas, né, gente? Fora a má gestão, a má administração dessa gestão, né? Alguém aí tá sentindo falta do Santiago Longo e do Jamal Lewis? Acredito que não, né? Mas dívidas foram feitas por conta desses dois perebas aí. O São Paulo tem mais alguns problemas que vieram à tona após o anúncio aí, a revelação do balanço financeiro, né? O clube perdeu um processo para a prefeitura no valor de 45 milhões de reais, tem uma dívida com a CT na casa dos 25 milhões e 400 mil reais. Além disso, tomou um processo da Receita Federal no valor de 20 milhões de reais. Houve ainda um crescimento no endividamento oneroso com bancos e outros credores. Além de tudo isso, foi revelado que o São Paulo ainda teve que arcar com a multa rescisória da Sportsbet.io, antiga patrocinadora master do clube, e a rescisão ali. Realmente o São Paulo teve que arcar para que viesse a Superbet. O valor dessa multa está na casa dos 35 milhões de reais, o clube que pagou. Porque a princípio noticiaram por aí que a Superbet iria pagar essa multa. Mas não, o balanço apontou que foi o São Paulo Futebol Clube que arcou com esse valor dessa multa de 35 milhões de reais. A verdade é que o São Paulo, gente, virou uma grande bagunça, uma grande casa da mãe Joana, né? Não tenho o que falar mais, cara, é impressionante. Bom, vamos falar de coisa boa agora, grana caindo nos cofres. Rodrigo Nestor está emprestado ao Bahia até o final deste ano.
São Paulo embolsou só pelo empréstimo 9 milhões e 400 mil reais, né? Ainda há uma cláusula de compra obrigatória no contrato. Essa semana, Jorge Nicola revelou qual a meta que o Nestor precisa atingir para que essa cláusula seja acionada. De acordo com o jornalista, Nestor precisa fazer 45 minutos em campo em pelo menos 25 jogos na temporada. Até que ele fez 11 jogos com 45 minutos disputados, tá? Faltam 14 ainda, com 45 minutos. Nestor não é titular do time de Rogério Ceni e até recebe algumas críticas da torcida do Bahia, mas a tendência é que, apesar de tudo isso, ele atinja a meta, que nem é tão grande assim, né? Até porque há muitos jogos na temporada ainda pela frente e tal, ele será bastante acionado. O Ceni gosta muito do Rodrigo Nestor desde os tempos de São Paulo e vai dar oportunidades para ele lá no clube baiano, tá? O passe do jogador está fixado em 30 milhões de reais. No total, a transação vai render aos cofres do São Paulo 40 milhões e 400 mil reais, tá? Inclusive, mesmo se o Nestor não bater a meta, o Bahia tem interesse na compra do jogador, tá? A venda de Nestor no final do ano deve acontecer sim. É mais grana entrando nos cofres do clube do Morumbi. Nestor, que tem contrato com o São Paulo até junho de 2028, mas não deve voltar mais ao São Paulo, tá? Pra você, Nestor faz falta nesse time. Eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Em toda essa questão aí de reclamação, porque o Zubeldia não tem elenco pra trabalhar, o elenco de São Paulo é ruim, não tem peça, blá blá blá. Foi eu que mandei o Nestor embora? Foi eu que mandei o Wellington Rato embora? Foi eu que mandei o Michel Araújo embora? Não foi, né? Então não posso reclamar. Me poupe, gente. A montagem do elenco do São Paulo para esse ano foi feita com a anuência de Luiz Zubeldia. Obviamente, muita pressão na diretoria porque precisava fazer grana, mas acabou impactando. Os resultados... Muita gente põe a desculpa de não tem elenco, então cobra a diretoria. Não quer que bata no Zubeldia? Não quer que cobre o Zubeldia? Então cobre você que defende o Zubeldia, cobra a diretoria então. Aí, Arnaldo Ribeiro, cobra seu amigo Casares, cobra seu amigo Belmonte. Mas nem isso vocês fazem, né? Pelo amor de Deus. Bom, a Superbet vai ajudar o São Paulo a trazer um super reforço na próxima janela de transferências. Mas eles querem um nome de impacto, né? Um nome gigante, que faça barulho realmente, que estremeça com as estruturas do futebol brasileiro. Nomes como Oscar, Thiago Silva, Depay, tá ligado? E os gênios da diretoria até levaram o nome para a empresa, né? O nome que foi levado da diretoria de São Paulo para a Superbet foi o do Thiago Mendes, que ficará livre no mercado a partir de julho desse ano. O São Paulo negocia a volta do Thiago Mendes desde o ano passado, né? Mas parece que agora vai, viu, nação? Finalmente. Até porque o jogador ficará livre, né? E viria de graça. Eu digo de graça entre aspas porque tem luvas, salários, etc, né? Pois bem, só que a Superbet não se empolgou com o nome do Thiago Mendes, gente. É isso mesmo. O nome do Thiago Mendes não empolgou a patrocinadora master do clube, que quer ajudar o São Paulo a trazer um grande reforço e acredita que o Thiago Mendes não teria na sua chegada uma repercussão do tamanho que a Superbet quer, tá ligado? Pelo menos não da mesma forma e força, né, que o Oscar teve, por exemplo, que o Thiago Silva teve, que o Depay teve no Corinthians e pá, tá ligado? Não significa que o Thiago Mendes não voltará ao São Paulo, muito pelo contrário. Só que a Superbet talvez não ajudará nessa compra, nessa volta, nessa negociação, né? Não vai investir no volante, ou seja, o São Paulo contratará o Thiago Mendes por conta própria. O nome que a Superbet quer é um cara, assim, midiático, tá ligado? Pra chacoalhar tudo, pra estremecer o futebol brasileiro. Um nome tipo Dybala, que o CEO da Superbet, né, já disse que queria ver no São Paulo. Não tô falando que vai ser o Dybala, mas um nome nesse nível. Enfim, Thiago Mendes volta, beijo. Provavelmente sim, mas não deve ser a Superbet que vai aí ajudar no negócio não, tá? Somente o clube mesmo vai arcar com tudo. O super reforço do São Paulo vai ser outro, provavelmente, tá? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. É nóis, forte abraço, fui!